Deus, povo de Deus abençoado, louvado seja este Deus Todo-Poderoso. Podem se assentar. Quem está acompanhando também pelo Face, que Deus abençoe grandemente, compartilhe. Estamos aí na reunião de domingo aqui na igreja, tenho certeza que Deus vai nos dar a direção a qual precisamos. E quem está em casa, prepare um pão e uma água para você participar. Está escrito aqui, eu vou ler, Êxodo. Nós estamos baseados nesta palavra, Êxodo 23, 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Então, daqui a pouquinho, aqui, nós vamos participar. Aqui na igreja eu vou entregar para você um pedacinho do pão, um pouquinho da água. Eu vou consagrar, eu vou abençoar. Quem está em casa já prepare, porque nós vamos todos juntos, vamos abençoar o pão e a água, vamos participar e crer que Deus ele vai tirar do meio de nós as enfermidades, não só as físicas, mas também aquelas que estão na alma. Tem muita gente ferida na alma, enferma na alma. As finanças também, muitos estão enfermos financeiramente, a família está enferma. E Deus ele vai trazer cura. Vamos crer nesta palavra, vamos andar nela e vamos ver a bênção de Deus agindo para a glória dele. Amém? Vamos na mensagem de hoje. É João, vamos lá. Capítulo de número 9. João, capítulo de número 9. João 9. Evangelho de João, capítulo de número 9. Versículo 1. Evangelho de São João 9, capítulo 9, o primeiro versículo. Acharam? E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Às vezes você já fez uma pergunta para Deus. Será que Deus está vendo o meu sofrimento? Será que Deus está vendo o que eu estou passando? Será que Deus ele entende o que está acontecendo na minha vida? Veja que Jesus ele passou e viu aquele cego desde nascença. Muitos poderiam passar por aquele cego e nem ligar para ele. Mas Jesus não, Jesus passou e viu. Não só o ver natural, mas Deus entendia o que ele estava passando. Deus não só vê o que está acontecendo, como ele entende aquilo que está acontecendo. Pastor, se Deus ele vê e ele entende, o porquê que ele não faz algo? Na realidade, Deus ele já fez. Na realidade, quando Deus enviou Jesus para a cruz, ele fez aquilo porque ele sabia do que o povo ele precisava, do que a humanidade precisava. Deus, ele quer e ele pode agir em nossa vida. Porém, ele só vai agir quando nós assim o permitirmos. Deus ele não vai agir na vida de ninguém que não queira. Ah, pastor, mas quem é que não quer que Deus ele venha agir? Nós precisamos permitir que Deus ele venha agir em minha vida. E quando que eu permito? Quando eu abro o meu coração para ele. Muitas vezes eu estou andando num caminho que não é o caminho que Deus ele trilhou para mim. E aí, naturalmente, aquilo que Deus ele preparou, eu não vou conquistar, eu não vou receber. Eu tenho que aprender a trilhar o caminho que Deus ele preparou para mim. E quando eu faço isso, eu estou permitindo Deus agir na minha vida. Deus, ele vê. Deus, ele sabe. Porém, ele só vai poder fazer algo quando eu abrir a porta do meu coração e permitir que ele entre na minha vida. Aí então ele vai agir. Aí então ele vai operar. E aqui no versículo 2 fala: E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Uma pergunta. Essa pergunta aqui não é uma pergunta
como os escribas e os fariseus faziam para Jesus, querendo tentar Jesus a dar uma resposta e poder acusar ele de alguma forma. Esta pergunta aqui foi uma pergunta coerente, porque naquele tempo eles sabiam que o mal vinha por causa do pecado. Se aquele homem nasceu cego, então quem pecou? Ele ou seus pais? Se foi ele, como que ele pecou se ele já nasceu cego? E se fosse os pais, então os que os profetas diziam estava errado? De que os pais não levariam os pecados dos filhos e nem os filhos o pecado dos pais? Os discípulos estavam perguntando aquilo não porque queriam tentar Jesus, como os escribas e fariseus, mas estavam perguntando porque eles queriam entender o porquê daquilo. Assim como muitos tentam entender o porquê de muitas coisas. Às vezes a pessoa ela vem na igreja e ela quer entender o porquê que ela está na igreja e está sofrendo tanto. O porquê que ela busca a Deus e a situação não muda na família. O porquê que ela está, orando e as finanças não mudam. O porquê que a enfermidade vem no corpo dela se ela está ali orando, determinando. Às vezes vêm estas questões dentro dos nossos corações. Mas a resposta que Jesus vai dar é aquilo que precisamos entender para que não mais venhamos questionar o porquê da situação, mas para que nós venhamos tomar atitude. Ao invés de ficar reclamando, murmurando e querendo entender o porquê que não está dando certo as coisas, nós vamos passar então a tomar atitude. E é o que nós precisamos de fazer. Olha o que Jesus ele responde aqui. 3. Jesus respondeu, nem ele pecou e nem seus pais. Então respondeu, nenhum e nem outro pecou. Mas aí ficou neutro. Se nenhum nem outro pecou, o porquê então que ele nasceu? Cego. Olha o que responde aqui. Mas foi assim para que se manifeste nele o quê? As obras de Deus. O que nós precisamos fazer é realizar as obras de Deus. E realizar as obras de Deus nada mais é do que ter a palavra e andar nela. Toda vez que eu tenho a direção e ando nesta direção, eu estou realizando as obras de Deus. Infelizmente, muitos têm a palavra, mas não andam na palavra. Eu tenho que não somente ter a palavra, mas também andar nesta palavra. E quando assim eu faço, eu estou realizando a obra de Deus. Muitos sabem que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas não estão batalhando. O mal vem, ao invés de batalhar contra este mal, ficam perguntando o porquê disto, o porquê daquilo. Não, vamos aprender a realizar a obra de Deus. Olha o que ele diz mais. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ele fala do dia e da noite. O dia representa a luz e a noite representa trevas. Eu estou durante o dia, porque eu tenho a luz de Deus. Mas eu preciso aprender a trabalhar durante o dia, ou seja, fazer o que tem que ser feito. Não adianta só vir na igreja e ter informação e ter conhecimento. Eu preciso andar na direção que Deus me dá pela palavra. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Sabe o que acontece? Tem muita gente que não é ovelha. Vem na igreja apenas para ter uma informação, apenas para saber ter um conhecimento. Mas de nada vai adiantar eu ter apenas informação e conhecimento se eu não tiver a direção para andar neste conhecimento, nesta direção. Por isso que, infelizmente, muitos estão na igreja e estão sofrendo. Porque estão na igreja, mas não estão em Cristo. Porque aquele que está em Cristo vai fazer as obras que ele realizou. Ele disse que nós iríamos fazer as mesmas obras que ele fez e ainda maiores. E volta a dizer, esta obra nada mais é do que ter a luz, a direção e andar nela. Nós sabemos que temos que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Mas será que estamos realizando esta obra?
Muitos não estão realizando. Às vezes, só medita quando vem na igreja. E agora, com restrição, uma restrição que nós estamos tendo, muitos não estão nem vindo na igreja. Como é que faz para meditar? Se ele só medita ou só lê a Bíblia quando vem na igreja? E quando não vem? Como é que vai fazer? Olha a dificuldade. Eu tenho que fazer. Eu tenho um dever que orar sempre e nunca desfalecer. Então eu tenho que orar. Tenho que ter o meu momento de oração. E a oração é comunhão com Deus. Não é só acordar pela manhã e falar, meu Deus, abençoe meu dia e pronto. Ou, antes de dormir, falar, Deus, abençoe a minha noite e o meu... Daqui a pouco cai naquele sono. Não, a oração é um momento que eu tenho em comunhão com Deus. Em que eu oro e tenho a convicção de que Deus está presente ali. Eu não faço apenas uma repetição no ar. Eu entendo que Deus está em todos os momentos conosco. Mas eu entendo na hora da oração que Deus está presente ali, que eu não estou apenas falando ali ao ar. Eu estou ali realmente em comunhão com Deus. Temos este dever, mas será que estamos realizando esta obra? Eu tenho que estar unido. A Bíblia diz que eu sou membro do corpo de Cristo. E se eu sou membro do corpo de Cristo, eu preciso estar unido com Ele e realizar a vontade dEle. Ele é o cabeça, então Ele dirige. Mas muitos estão na igreja, mas não estão ligados em Cristo. Infelizmente, existe a igreja, mas a igreja não está unida. Ou as pessoas não estão unidas em Cristo como igreja. E nós precisamos nos unir em Cristo como igreja. Se você pegar lá em Atos 12, você vai ler que Paulo, ele foi preso, e a igreja estava unida, orando por ele a Deus. E veja que a união da igreja fez com que Deus enviasse um anjo e libertasse Pedro. Hoje você vê, por exemplo, a nossa nação dividida. As autoridades estão divididas. Por isso que, infelizmente, há muito sofrimento, porque tem uma pandemia, tem um problema aí. Mas porque está dividido, um pensa de uma maneira, o outro pensa de outro, um diz uma coisa e outro diz outro, o povo também está dividido. E por causa da divisão, não tem um propósito firme. E naturalmente, infelizmente, o mal prevalece. E a igreja que poderia orar para que esta divisão caísse por terra, às vezes não está orando como deveria de orar. Eu não estou dizendo que é para orar para seguir um ou outro. É para orar para que haja uma união, uma unidade. Eu não estou falando aqui de partido político. Eu estou dizendo que está dividido. Porque, na realidade, aquele que está no governo, ele está ali por causa do povo. Mas você vê que eles tomam atitudes não para trazer benefício para o povo. Infelizmente, muitos estão ali tomando atitude para benefício próprio. E o povo fica dividido, sem saber o que faz. Uma parte fala que tem que, por exemplo, ficar isolado, a outra parte fala que não. Uma parte fala que tem que tomar vacina, o outro não. E o povo fica confuso, não sabe o que fazer. Nós que somos de Deus, da igreja, temos uma direção, nós seguimos, e nós temos uma vantagem ali por causa da palavra de Deus. E muitos que não têm, e muitos que não entendem, estão sofrendo. E nós, como igreja, deveríamos de orar. Para quê? Para que haja um comum acordo. Eu não estou falando que as pessoas têm que seguir um ou outro, mas para que Deus ele venha agir, para que haja uma união, para que o sofrimento ele venha acabar. Porque na unidade se tem a força necessária para vencer, para combater. Isso tudo é no mundo espiritual. E quando eu tenho a palavra, eu vou orar, vou realizar a obra de Deus e não vou ficar questionando o porquê disso, o porquê daquilo. Porque eu sei como fazer, eu sei como agir. Vamos realizar a obra de Deus enquanto é dia. Quando eu realizo a obra de Deus, eu ando na palavra, as pessoas que estão me observando, elas vão ver o próprio Deus agindo na minha vida. Tem muitos que a atitude dele é contrário à palavra. E quem olha para ele não vê Deus, por causa da atitude dele, que é fora da palavra de Deus.
Quando eu tomo atitude pela palavra, quem me vê vai ver o próprio Deus agindo na minha vida. Infelizmente, quantos que estão dentro da igreja, que vêm na igreja, mas andam ainda no engano, estão ainda no pecado, tomam atitude segundo a carne, mas sabem que eles têm que andar na verdade, sabem que eles têm que andar em santidade, sabem que eles têm que andar segundo o Espírito, mas não estão fazendo. Não estão realizando a obra de Deus. Tem até o conhecimento, mas não está praticando. Não adianta nada. Eu tenho que ter o conhecimento e tenho que praticar. Quando eu sou ovelha, a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. O pastor, ele tem a incumbência de dirigir a ovelha às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. E quantos que às vezes está dentro da igreja, o pastor dá uma direção, mas a pessoa fala, não, mas eu sei o que fazer, eu sei qual o caminho que eu devo andar. Não, não é bem por aí. Não está ouvindo, está seguindo o seu caminho. E essa mesma pessoa que segue o seu próprio caminho fica argumentando o porquê que eu vou na igreja e nada acontece, o porquê que eu estou orando e as coisas não estão acontecendo. Porque você é como ovelha que não tem pastor, não segue a direção. Aprenda a seguir, a ouvir a voz de Deus, a seguir a voz do pastor. Lógico, o nosso pastor supremo é o Senhor Jesus. Mas ele levanta homens e mulheres que vão conduzir a presença dele. Mas muitos não estão ouvindo. E por isso estão padecendo. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus falando. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Versículo 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra, com saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Veja que Deus, ele respondeu à pergunta dos discípulos. Nem este pecou, nem seus pais pecaram, para que ele nascesse cego. Mas foi assim para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Veja que Deus deu uma informação, Deus ele deu ali a luz. E agora ele dá a direção. Ele mostrou como que deveria de se fazer. Fez o lodo, untou os olhos do cego e disse para o cego, vai e lava no tanque de Siloé. Era a direção que ele precisava. Mas pensa comigo aqui. A Bíblia não relata a distância entre onde eles estavam até o tanque de Siloé. A Bíblia só relata que Jesus, depois que colocou o lodo nos olhos do cego, mandou que ele fosse até lá e lavasse. Imagina o cego. Primeiro que ele não sabia o que estava acontecendo. Quem estava de fora estava vendo o que Jesus estava fazendo. O próprio cego não sabia o que estava passando ali nos olhos dele. Pode ser que em algum momento alguém falou, não deixa não, cego, isso aí é guspe com terra. Pode ser que alguém tenha falado, a Bíblia não fala. Mas ele recebeu ali aquele lodo, aquele preparado de guspe com terra, e agora ouve a voz de Jesus, dando direção, vai e lava. Foi fácil para o cego ir até o tanque de Siloé? Eu acredito que não. Às vezes não é fácil eu seguir a direção que Deus está me dando pela palavra. Porém, eu não posso andar segundo o meu sentimento, ou segundo as dificuldades. Eu tenho que andar segundo a palavra. Se ele disse, vai e lava, eu vou e vou lavar. Não importa se é longe, não importa se é difícil, eu vou fazer. A parte de Deus foi feita, que é dar a direção. Agora, a nossa parte é andar nesta direção. O mais difícil é ter direção. Agora que eu tenho, é só ir e fazer. Sabia que não é difícil prosperar? Sabia que não é difícil eu fazer a vontade de Deus? Tudo que eu tenho que fazer é seguir o caminho que ele está falando. Eu tenho que seguir. Quando aquele cego ouviu, vai e lava no tanque de Siloé, ele tinha direção para ser curado.
Quando você ouve a palavra de Deus, você tem a direção para ser abençoado. Mas o que acontece é que você permite que os sentimentos falem mais alto. O que acontece é que você permite que a situação fale mais alto. E você, então, acaba ignorando aquela direção que vem da parte de Deus. Muitas vezes você quer entender o como que vai acontecer algo seguindo aquela direção. Não queira entender o como vai acontecer, apenas siga aquele caminho. Nós somos acostumados a fazer aquilo que nós gostamos de fazer. Então a pessoa é acostumada a andar pelo gosto. E nós temos que aprender a andar pela fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. E muitas vezes você não entende isso. Você acha que entende, mas não entende. Eu falei para uma pessoa, eu não como açúcar. E ele falou, o pastor não gosta de açúcar. Eu falei, não falei que eu não gosto de açúcar. Eu falei que não como açúcar. Tem muita diferença. Eu posso gostar de algo, mas porque eu sei que aquilo não me faz bem, eu não vou comer. Tem muita diferença. Não é que eu não gosto, é que eu não como porque eu sei que não faz bem. O pastor não gosta de refrigerante. Não, refrigerante é gostoso. Eu acho gostoso. Quando eu tomava, eu substituía a água por refrigerante, porque é gostoso. Só que eu não tomo, não participo do refrigerante, não ingiro refrigerante, porque não faz bem. Tem muita diferença. Tem pessoas que andam por aquilo que gosta. Eu tenho que aprender a andar pela fé. E muitas vezes eu vou ter que ignorar o meu gosto, aquilo que eu gosto, para poder andar pela fé. Eu vou ter que deixar de lado aquilo que eu gosto, para fazer aquilo que Deus me orienta pela palavra. Tem pessoas que não gostam de ler. Aí não lê porque não gosta. Tem pessoas que só querem orar quando tem vontade. Quando você age desta maneira, você não está andando na luz. Quando eu quero andar na luz, eu apenas vou realizar a obra, independente do meu querer e da minha vontade. Eu não queria orar hoje, mas eu vou orar porque está escrito. Eu tenho o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então você anda por propósito e não por gosto ou vontade. Porque quando a pessoa ela anda por gosto e por vontade, quando a vontade acabar ou ela não gostar mais, ela vai deixar de fazer. E não é assim que eu tenho que fazer com a palavra. A palavra é vida. E eu tenho que ter ela dentro do meu coração. E mesmo que eu esteja num dia que eu não tenha muita vontade, eu vou fazer porque eu sei que aquele é o caminho. É como o pai de família que trabalha para sustentar a casa. Às vezes ele acorda num dia que não está muito disposto a trabalhar, mas ele levanta e vai trabalhar porque não pode perder o dia de serviço. Veja, ele foi trabalhar mesmo não querendo trabalhar. E eu tenho que aprender a realizar a obra de Deus mesmo nos dias que eu não quero, mesmo nos dias que eu estou indisposto. E naturalmente, quando eu tomo esta atitude, a luz, ela brilha no meu caminho. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará nos teus caminhos. E aí eu não vou mais ficar questionando ou reclamando disso ou daquilo, porque eu sei como realizar a obra de Deus. Mas eu não sei como que vai acontecer. Não queira saber como vai acontecer. Apenas realize a obra de Deus. Eu tomo atitude pela palavra e o restante é com Deus. Aquele cego, tudo que ele tinha que fazer era ir até o tanque de Siloé. Agora o restante era com Deus. Às vezes eu quero saber o porquê, como. Como que eu vou prosperar agindo desta maneira? Como que eu vou ficar curado agindo desta maneira? Como que eu vou ficar abençoado agindo desta maneira? A Bíblia fala que a obra de Deus nós não entendemos. Eu não entendo como que é realizada a obra de Deus. Assim como eu não sei para que direção vai o vento, e nem como se formam os ossos no ventre daquela que está grávida, assim é a obra de Deus. Eu não entendo muitas coisas. Porém, se eu quero
ver Deus manifestando na minha vida, eu tenho que aprender a realizar esta obra, andar na luz enquanto é dia, ou realizar a obra enquanto é dia, realizar a obra enquanto eu tenho a palavra. Muitos têm a palavra, mas não andam na palavra, e por isso fazem como estes discípulos, questionam o porquê que acontecem certas coisas, o porquê a situação é desse jeito, o porquê que o mal prevalece, o porquê que eu faço o bem e parece que me vem o mal, o porquê que eu sou uma pessoa boa e sofro tanto. Tem muitos que questionam isso. Ah, pastor, eu sou uma pessoa tão boa do bem, por que eu sofro tanto? Sabe por que você faz essa pergunta? Porque você não realiza a obra de Deus. Quando você começar a realizar a obra de Deus, você não vai mais questionar Deus o porquê que você é uma pessoa boa e sofre tanto. Porque quando você realizar a obra de Deus, o poder de Deus vai manifestar na tua vida e você não vai sofrer mais. Porque você vai entender. Porque agora você está andando na luz. Não só tem a luz, como está realizando a obra de Deus. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, leia. E voltou como? E voltou como? Vendo. E voltou vendo. Ele foi e lavou. E voltou vendo. Ele recebeu o preparado de Jesus com guspe e terra. Ele ouviu a direção a qual ele deveria de andar, de seguir. E ele foi. E diz a Bíblia que ele foi, se lavou e voltou vendo. Interessante que não foi Jesus que lavou os olhos dele. Foi ele que lavou, segundo a palavra de Jesus. Tem pessoas que querem que Jesus faça tudo por ele. Que é como ficar numa rede. Jesus, por favor, água de coco. E quer tomar água de coco. Jesus, por favor. Jesus. Infelizmente, hoje a igreja ficou como um supermercado, que a pessoa vai e compra aquilo que quer. Ah, eu quero isto. E vai só? Não. Nós temos que entender que Deus, ele não está ali para fazer a nossa vontade. Na realidade, somos nós que temos que realizar a vontade de Deus. Lógico que Deus quer o nosso melhor, lógico que Deus quer cura, quer trazer cura, Ele trouxe cura em Cristo, lógico que Deus Ele quer nos libertar, Ele já nos trouxe libertação, Deus Ele quer nos abençoar, mas nós precisamos da luz e andar nesta luz. E aí, eu não vou mais ficar questionando o porquê disto e o porquê daquilo. O porquê que meu filho está sofrendo nas drogas, o porquê que meu marido não se converte, o porquê que as coisas não dão certo na minha vida, o porquê. Porque agora eu tenho a luz e ando na luz. E muitas coisas já começam a acontecer na minha vida. A luz nós já temos. O que falta agora é andar na luz. Cuidado para você não ter muito conhecimento, muita palavra e não estar realizando a obra de Deus. Porque o que tem de gente inteligente e com conhecimento não é brincadeira e está sofrendo muito. E ela não entende o porquê que ela sofre com tanta inteligência e com tanto conhecimento que ela tem. É que falta andar na luz. E só vai andar na luz aquele que tem a direção. Aquele cego, ele estava cego até o momento que ele teve a direção e andou na direção que Deus mandou, que no caso foi até o tanque de Siloé. Nós temos a direção. Aprenda a ouvir a voz do seu pastor. E pode ser que a voz, que a direção que Deus dá seja muito simples. Tão simples que a pessoa fique até duvidando, mas tão simples assim? Apenas siga. E você vai ver. Às vezes você quer fazer o difícil, porque você percebe que a situação que você se encontra é complicada, e você acha que Deus ele vai te dar uma direção muitas vezes complicada, igual o problema que você está passando. Nada disso. Deus não vai complicar. Deus apenas vai te dirigir. E se você quer receber, apenas siga a direção. E muitas vezes a direção vai vir tão simples, que muitas vezes vai ficar até confuso. Você fala, não pode ser.
Não, eu preciso fazer algo a mais, só isso não. Não, meu Deus. Aí você vai querer inventar moda, querer fazer algo que não é aquilo que Deus está te orientando. Não, apenas siga, arrisque a orientação que Deus está te dando. E naturalmente a vitória ela chega em nome de Jesus. O Naamã, ele estava leproso e ele ouviu falar do Deus que havia em Israel. Ele foi até o profeta mandou ali um auxiliar, e o auxiliar foi para Naamã e falou: Naamã, vai, mergulha 7 vezes no rio Jordão. Simples. E ele saiu dali todo pomposo. Como? Eu pensei que eu ia vir aqui, ele iria fazer uma prece, colocar a mão na minha cabeça, eu iria dar aqui riquezas para ele, pagar pela bênção, e eu ia pagar muito bem por isso, eu trouxe muita riqueza. E ele não, mandou. E aí ele saiu de lá reclamando. Aí ele tinha direção. Foi quando alguns moços falaram: mestre, olha só, ele falou uma coisa tão simples. Não tem dificuldade nenhuma aí em mergulhar. É simples demais o que ele falou. É só fazer. Naamã foi, mergulhou e ficou curado. Siga a orientação que Deus dá pela palavra. E quando eu faço isto, pode ter certeza que eu não vou ter que depois ficar perguntando o porquê que acontece isso, por que acontece aquilo. Porque eu estou realizando a obra de Deus. Ao invés de perguntar o porquê do sofrimento, realize a obra de Deus. Ao invés de ficar perguntando por que as coisas não acontecem, realize a obra de Deus. E para realizar a obra de Deus é ter a luz, e nós temos, a direção da palavra e seguir ela. Ali eu estou realizando a obra de Deus. Quem entendeu, diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus por esta palavra.